Que a graça e a paz de Cristo esteja com você e com a sua família. Vamos meditar hoje no texto de Lucas, capítulo 7, do versículo 11 ao 17. Lucas 7, de 11 a 17, nos diz assim: Pouco depois, Jesus foi para uma cidade chamada Naim, e os seus discípulos e numerosa multidão iam com ele. Ao aproximar-se do portão da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: Não chore. Chegando-se, tocou no caixão, e os que estavam carregando pararam. Então Jesus disse: Jovem, eu ordeno a você, levante-se. O que estava morto sentou-se e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: Grande profeta se levantou entre nós. Deus visitou o seu povo. Essa notícia a respeito de Jesus se espalhou por toda a Judéia e por toda aquela região. Vamos orar? Senhor, obrigado por esse tempo diante da Tua Palavra. Rogamos que Teu Santo Espírito nos auxilie a compreender esse ato poderoso, essa grande maravilha que Jesus fez na vida daquela família, e compreender que esse é o mesmo Jesus que hoje atua em nossas vidas. O mesmo poder está presente hoje. Que possamos compreender pelo Teu Espírito, então, os princípios dessa passagem da Escritura, e que seja vivida, Deus, a porção da Tua Palavra em nossas vidas. Em nome de Cristo que nós oramos. Amém. Algo que é certo é que todo mundo chora. Chorar faz parte da natureza humana. O choro, o pranto, que é o choro em excesso, é um efeito fisiológico que consiste na produção em grande quantidade de lágrimas dos olhos. Geralmente, quando estamos em um estado emocional alterado, como nos casos de medo, tristeza, depressão, dor, saudade, raiva, aflição e por aí vai. Na maioria das vezes, o que causa o choro é o sofrimento. E o sofrimento está à nossa volta. Nesses dias de pandemia, as lágrimas estão correndo em várias faces. Pois mal as lágrimas secam numa família, já começa a fluir em outra. Temos vivido dias difíceis. Atrás de cada notícia ruim, vem um dilúvio de lágrimas. Como conviver com isso? Talvez você esteja vivendo um drama pessoal ou familiar que tem roubado a sua paz. Talvez suas lágrimas sejam o seu único alimento. E quando você olha para o futuro, ele parece sombrio. Saiba que Jesus é poderoso para consolar seu coração e enxugar suas lágrimas. Ele pode reverter a situação, acalmar as circunstâncias e aquietar a sua alma. Jesus, ele estava em uma caminhada de ensino aos seus discípulos, os quais ele mesmo denominou apóstolos ou mensageiros. Ele ensinava em especial àqueles homens, mas também pregava às multidões. Jesus ensinou vários princípios importantes, princípios contraculturais, como a humildade, o perigo das riquezas, sobre o amar os inimigos, do juízo temerário, do olhar os erros pessoais primeiro, em vez de apontar o erro do outro. Mas as pessoas não deveriam só ouvir esses ensinos, deveriam praticar. Senão seriam como árvores sem fruto, ou como uma casa sem fundamento. Na continuidade do seu ministério, então, Jesus demonstrou com qual autoridade ele dizia essas coisas. Ele demonstrou sinais que ele era aquele que haveria de vir, o Messias, o Cristo, o Deus presente. Então, o nosso mestre começa a demonstrar ainda mais a sua glória. Em Cafarnaum, ele cura o servo de um centurião que estava à beira da morte. E o centurião reconhecia a autoridade de Jesus. No versículo 7 e 8 desse mesmo capítulo nos diz assim: Por isso, não me julguei digno de ir falar pessoalmente com o Senhor. Porém, diga uma palavra e o meu servo será curado. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade,
Tenho soldados às minhas ordens. E digo a este, vá, e ele vai. E a outro, venha, e ele vem. E ao meu servo, faça isto, e ele o faz. Este centurião reconheceu o poder de Cristo Jesus. Agora, Jesus estava chegando a uma cidadezinha chamada Naim. Nessa cidade havia uma viúva que morava com um único filho, que provavelmente era ele quem trabalhava e ela dependia dele para o seu sustento de suas necessidades diárias. Então um dia o sofrimento entrou na casa dela, a morte estava presente e levou o seu filho. Ela sentiu-se esmagada pela tristeza, pois agora teria de viver sozinha. E além da dificuldade, do senso de solidão e tristeza, havia o conhecimento de que a linhagem da família se acabara. Ela estaria só. Ela estaria só na companhia do choro e das lágrimas. Ela não tinha mais esperança. Mesmo que parentes, amigos e pessoas da cidade tentassem confortar a viúva, e agora sem o seu filho, nada podiam fazer para tirar sua tristeza. Ninguém poderia eliminar a sua tristeza. Ninguém poderia aliviar a sua dor. Aliás, quase ninguém. Porque Jesus poderia. Porque Jesus pode aliviar a nossa dor. Diante de qualquer sofrimento, a única saída que temos é Jesus. E nesse texto encontramos 3 verdades sobre isso. Como Jesus se relaciona com o nosso sofrimento. Vejamos então. Primeiro, Jesus vem ao encontro do nosso sofrimento. Jesus vem ao encontro do nosso sofrimento. Nessa narrativa temos o encontro de 2 multidões. Uma seguia Jesus e a outra seguia o corpo do filho da viúva de Naim. No versículo 11 nós vemos isso. Pouco depois, Jesus foi para uma cidade chamada Naim, e os seus discípulos e numerosa multidão iam com ele. A numerosa multidão que ia com Jesus nos mostra quão popular ele era neste período do seu ministério. Enquanto avançava de cidade em cidade, as pessoas se juntavam a ele e iam juntos dele. No versículo 12, ao aproximar-se do portão da cidade, eis que saiu o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. A numerosa multidão que ia com a viúva de Naim se explica porque em Israel o sepultamento de um morto era costumeiramente realizado no dia da morte ou no máximo no dia seguinte. A família e os amigos ajudavam a mãe com os preparativos. Então, no horário determinado, o cortejo fúnebre saía da casa da pessoa a caminho do cemitério. Foi isso que aconteceu com a viúva e no sepultamento do seu filho. Era esperado que a mãe afligida caminhasse à frente do cortejo, seguida por rapazes que levavam o caixão aberto com o corpo do morto. A grande multidão da cidade que acompanhava demonstra que aquela situação era muito triste e que todos compreendiam o choro, o sofrimento. E havia muita simpatia por aquela viúva. E aí, se um grupo de pessoas encontrava um funeral, elas eram respeitosamente obrigadas a acompanhar os pranteadores até o cemitério. E foi providencial que justamente quando Jesus, seus discípulos, uma grande multidão de seguidores chegaram à cidade, o cortejo funerário estivesse saindo. Saindo da cidade ia o cortejo da morte, sombria, triste, cheio de lágrimas e de dor. Jesus vai entrando na cidade e leva consigo a vida, o poder de transformar vidas, a luz em meio às trevas. Todo o seu ser transmitia virtude, ânimo e fé. Deste modo, esse encontro não foi por acaso. Não foi uma coincidência. Jesus foi ao encontro daquela mulher que sofria. Jesus veio a este mundo como Emanuel, o Deus conosco. Jesus é o Deus entre os homens. É o Deus vestindo-se de pele humana. É Deus fazendo morada entre nós. É Deus conosco. O pecado nos separou de Deus.
mas o próprio Deus tomou a iniciativa de vir até nós, na nossa situação de sofrimento. No tabernáculo, por exemplo, erguido no deserto, Deus fez morada com o seu povo. No templo de Jerusalém, a presença de Deus enchia o lugar. Mas, na plenitude dos tempos, Deus fez-se carne e habitou entre nós. O Eterno entrou no templo. O Divino tornou-se humano. Ele nos amou e veio até nós, pronto a vir em nosso encontro, a lidar com as nossas perdas e com as nossas lágrimas de sofrimento. Jesus veio. Mas em segundo lugar, Jesus se compadece do nosso sofrimento. Jesus, em vez de passar direto pelo funeral, ou de silenciosamente tomar o seu lugar no final do cortejo, ele primeiro se dirigiu à mulher aflita com uma palavra de consolo. Versículo 13. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chore. Ele fez a mesma coisa quando visitou a filha de Jairo, que já estava morta. Lucas 8:52 nos diz: e todos choravam e pranteavam. Mas ele disse: não choreis. Quando Jesus dizia não chores, não estava repreendendo o choro daquela mulher porque ela não poderia expressar os seus sentimentos. Ele não estava dizendo engole o choro, isso é mimimi, é frescura. Não é isso que ele estava dizendo. Jesus não disse não chore somente por educação também, tipo aquele sinal de alguma palavra de conforto. Porque Jesus entendia plenamente a profunda tristeza da viúva e teve compaixão dela. Não uma compaixão qualquer, mas um sentimento completo para aquele sentimento. Jesus, de fato, tomou todas as dores daquela mulher em sua alma. Uma das expressões mais belas e curtas da Bíblia para se referir à compaixão de Jesus para conosco, para com o nosso sofrimento, está lá em João 11:35. Jesus chorou. Quando ele contemplou o sofrimento das pessoas com a morte de seu amigo Lázaro, Jesus se compadeceu e compartilhou desse sofrimento, muito embora soubesse que iria ressuscitá-lo. Mas Jesus não ficava apático com o nosso sofrimento. Ele não fica apático com o nosso sofrimento, porque ele se entregou a nós justamente por conhecer nossas fraquezas. Hebreus 4, versículo 15 nos diz: porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Jesus compreende o que sofremos. Mais do que se compadecer, ele sofreu verdadeiramente. Isaías 53:3 nos diz: homem de dores, e que sabe o que é padecer. Jesus nos vê e se compadece. Ele se aproxima, ele entende, ele sabe, ele sente, ele conhece a nossa dor. Nesse tempo de pandemia, de sofrimento, de medos, de temores, de mortes, o Senhor conhece o nosso sofrimento. Ele sabe o que nós estamos vivendo nesses dias. Jesus, que sabe como nos machucamos, sabe de nossa desestrutura ao lidar com a vida e com a morte. Nesse sentido, ele se importa conosco. Seu sofrimento toca o coração de Jesus. O dia a dia traz suas dores, mas Jesus conhece todas. Está interessado em todas, envolvido em todas. Irmãos, como precisamos compreender isso? Como precisamos compreender que no meio do nosso sofrimento, Jesus se compadece de nós. E ele nos ensinou que bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Essa promessa iria se tornar realidade na vida daquela mãe viúva. Terceira lição a respeito de Jesus e o nosso sofrimento é que Jesus traz solução para o nosso sofrimento. Jesus acenou com a cabeça para que aqueles jovens descessem o caixão e parassem. Todos os olhos agora estavam focados em Jesus. Pois quem ousaria interferir no funeral?
Então Jesus agiu. Versículo 14. Chegando-se, tocou no caixão, e os que estavam carregando pararam. Então Jesus disse: Jovem, eu ordeno a você, levante-se. O ato de Jesus tocar o caixão era considerado como algo impuro, de acordo com as leis cerimoniais. Mas onde a necessidade humana estava em jogo, Jesus não se preocupava com detalhes cerimoniais. Nesse momento, a origem da vida confrontou a morte e disse a ela que soltasse sob seu domínio aquele jovem, enquanto os outros apenas poderiam dizer palavras de conforto. Jesus não só confortou aquela mulher, como também trouxe solução àquele sofrimento. Versículo 15. O que estava morto sentou-se e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. E não há nada complicado aqui. Jesus simplesmente falou a sua palavra e o milagre aconteceu. Jesus simplesmente demonstrou o seu poder e a vida venceu a morte. Esse foi o primeiro milagre de ressurreição que Jesus fez. Os outros dois, registrados nas Escrituras, foram da filha de Jairo e de Lázaro. Isso mostra que quantas coisas parecem perdidas na nossa vida, mas quando estão diante de Jesus, não estão perdidas. Quanto sofrimento que nós passamos que parece-nos que jamais sairemos deles, mas quando Jesus está presente, o sofrimento pode acabar. Quantas coisas impossíveis estão diante de nossos olhos, mas reconhecemos que não é impossíveis diante do Senhor. Para Jesus não tem causa perdida. Ele dá a vista aos cegos, levanta os paralíticos, purifica os leprosos, liberta os possessos, ressuscita os mortos, quebra as cadeias dos cativos e levanta os que estão caídos. E hoje Jesus é o mesmo. Ele tem o mesmo poder. É o mesmo que vem ao encontro do nosso sofrimento, se compadece e traz solução para o nosso sofrimento. Mas, pastor, e essas mortes? E os meus entes queridos, meus amigos que estão morrendo? Nenhum deles ressuscitou. Meu sofrimento continua aqui. Mas nós devemos entender que Jesus hoje nos dá a vida. E dá a vida aos mortos. Porque todos nós estamos mortos em nossos delitos e pecados. Todos nós somos cativos à morte. Somos escravos do império das trevas, mas Ele nos arranca desse império e nos faz embaixadores da vida. Que grande solução Ele trouxe ao nosso sofrimento. Nós hoje entendemos que esses sofrimentos terrenos são temporários. O choro é temporário. Há um falso evangelho que promete solução imediata para todos os nossos sofrimentos. À luz da palavra, contudo, o sofrimento é inevitável. Sobretudo para aqueles que verdadeiramente amam a Deus. Mas Jesus mesmo nos disse: neste mundo vocês terão aflições. Mas também diz: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. O choro passou para aquela família. A multidão espontaneamente rompeu em louvor a Deus, versículo 16. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós. Deus visitou o seu povo. Quando diz que Jesus é um grande profeta entre o povo, este é um conceito muito limitado sobre Jesus. Mas talvez era um título mais alto que eles poderiam dar a Cristo naquele momento. O povo exclamou ainda que Deus havia visitado o seu povo. Essa expressão não é incomum. Frequentemente denota bênçãos, como é o caso aqui. A presença de Cristo entre nós foi a maneira mais plena pela qual Deus pôde manifestar o seu amor, pôde derramar a sua bênção sobre a humanidade. E aí
A passagem termina no versículo 17. Essa notícia a respeito de Jesus se espalhou por toda a Judéia e por toda aquela região. A notícia sobre o milagre de Jesus ter ressuscitado uma pessoa espalhou-se rapidamente. Inclusive, chegou até mesmo a João Batista. Versículo 18 nos diz: todas as coisas foram relatadas a João pelos seus discípulos. E João, chamando dois deles, enviou ao Senhor para perguntar: você é aquele que estava para vir, ou devemos esperar outro? Quando os homens chegaram, Jesus disseram: João Batista nos enviou para perguntar: o Senhor é aquele que estava para vir, ou devemos esperar outro? Naquela mesma hora, Jesus curou muitas pessoas de doenças, sofrimentos, de espíritos malignos e deu vista a muitos cegos. Então Jesus lhes respondeu: voltem e anunciem a João que vocês viram e ouviram. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. O que fica claro aqui para João é que o reino de Deus já estava estabelecido. O Consolador estava entre nós. Aquele que trataria de fato, de modo definitivo, o nosso sofrimento, já estava entre nós. A tristeza daquela viúva se transformou em alegria. As lágrimas secaram. Os olhos que choravam agora brilham. A dor do desespero agora transforma-se em esperança. O medo transforma-se em coragem. A morte foi transformada em vida. A ressurreição do menino foi um sinal de como a morte e a tristeza são superadas pela presença constante de Jesus no coração das pessoas. Porque Ele mesmo passou pela morte e venceu a morte para vencer a nossa morte e nos dar a sua vida. Por isso hoje podemos chorar. Dias difíceis nós estamos vivendo. Podemos chorar. Mas na perspectiva de que tudo vai passar. Quero finalizar com duas aplicações. A primeira: quando estiver triste, chore. Não é vergonha chorar. Não é sinal de fraqueza chorar. Na verdade, é um sinal do mundo que nós vivemos. Faz parte o choro. Mas não se esqueça que sua tristeza, seu sofrimento podem ser entregues a Jesus. Coloque diante dele. Segundo, esteja pronto para sofrer por Cristo Jesus. Muitos querem segui-lo, mas poucos estão dispostos a sofrer por causa do seu nome. Isso acontece porque o sofrimento traz a dor. Ninguém quer passar por ela, mesmo sabendo que Cristo a passou por nós. As dores insuportáveis que nós deveríamos receber, Cristo já recebeu. O sofrimento mais doloroso da nossa vida, Cristo já tomou sobre si. E creia que no novo céu e na nova terra as lágrimas serão enxugadas. Não haverá dor, não haverá sofrimento, não haverá mais luto, não haverá mais morte. Tudo isso por causa de Jesus. E face a face o veremos. Iremos louvá-lo para todo sempre. Mas comece esse louvor a partir de hoje, entregando a sua vida nas mãos do nosso Senhor. Vamos orar? Senhor, obrigado por essa palavra, por essa passagem tão poderosa. Uma passagem, Deus, que mostra o sofrimento de uma mulher, mas que nos remete ao nosso sofrimento também, Deus, constante. Porque a morte, Deus, está o tempo todo ao nosso redor. Principalmente nesses dias de pandemia, Deus. Temos sofrido tanto. Milhares e milhares têm morrido pelo nosso país. Várias famílias estão sentindo essa dor dessa viúva. Mas eu rogo ao Senhor que essas milhares de famílias possam encontrar aquele que traz verdadeira solução para o nosso sofrimento, que é o Senhor Jesus. Que Teu Santo Espírito, Deus,
Alcance essas vidas através da palavra. Conforte o coração do teu povo, Deus. Que possamos saber que o Senhor é que nos traz a esperança. Possamos saber que o Senhor é que renova as nossas forças. Cremos, Deus, que veremos a bondade do Senhor nessa terra dos viventes. Descansamos em Ti, hoje e sempre. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com você e com sua família. Não somente hoje, mas para todo sempre. Amém, amém e amém.